O inverno é o mais frio, a primavera é a mais sujeita a geadas, é o período mais longo de frio. O sol do verão é o mais brilhante, o sol é o mais quente. A colheita traz a maior glória e bênção aos homens, os frutos do ano que Deus lhes envia. Maxim II, um poema anglo-saxão anônimo. As estações do ano influenciavam muito a vida na Idade Média, já que a maioria era camponesa e dependia da agricultura e práticas culturais. Cada estação tinha desafios. Na primavera, as pessoas voltavam aos campos para começar o plantio. O verão trazia dias longos e quentes, mas não havia descanso, pois o grão amadurecia sob o sol e a colheita seguia. O outono servia para colher, armazenar e se preparar para o frio, enquanto o inverno trazia escuridão e obrigava o trabalho a ser feito dentro de casa. Hoje vamos voltar à Idade Média para entender como cada estação trazia trabalhos e rituais próprios, moldando uma agricultura que dependia do ritmo da natureza. Bem-vindo ao Medieval Madness. Para tudo há uma estação. Engraçado, pelo menos na Inglaterra, eles nem tinham 4 estações até depois do período anglo-saxão. Antes, o ano celta era dividido apenas em verão e inverno. Atualmente, para a maioria nas zonas temperadas, o ano possui 4 capítulos distintos. A primavera em março, abril e maio, o verão em junho, julho e agosto, o outono é setembro, outubro e novembro, e o inverno, sombrio e persistente, é dezembro, janeiro e fevereiro. Isso, na verdade, é uma invenção tardia e só foi formalizada em 1780, quando a Societas Meteorológica Palatina estabeleceu as estações meteorológicas com base na temperatura e não na tradição. Medievais, sejam reis ou trabalhadores, camponeses ou monges, sentiam as estações de modo diferente, pois o trabalho de cada mês e ano moldava seus dias. Ainda assim, certas questões afetavam todas as classes, como o ano agrícola, muito mais relevante para a vida das pessoas do que atualmente. O crescimento das plantações, o momento das chuvas e a promessa ou ameaça da colheita eram importantes para todos. Até reis observavam ansiosos os campos, pois seus exércitos só marchavam após a colheita do grão. E durante a maior parte da Idade Média, todos os medievais seguiam o calendário religioso. Períodos de jejum, festas e a solene observância dos dias santos eram respeitados por todos. Isso não era feito por escolha pessoal, mas determinado pela Igreja e reforçado por decretos reais, de modo que todos, ricos ou pobres, entravam juntos na Quaresma, celebravam a Páscoa e o Natal juntos, e todos paravam seu trabalho nos mesmos dias dos santos. Assim como a mudança das estações, o ano litúrgico moldava a vida cotidiana. Cada estação era aliviada por festas que interrompiam a monotonia do longo ano cristão e dos meses de trabalho pesado. Muitos eram festivais pagãos apropriados pela Igreja, alguns com poucas mudanças. Durante o ano de trabalho, de uma colheita a outra, cada estação tinha ao menos uma celebração. Durante a colheita, havia 2 festas da Virgem Maria em menos de um mês, quando as ferramentas eram largadas, jogos animavam as praças e mesas tinham carne, bolos e cerveja. Promessa da primavera. Em março, os agricultores esperavam por tempos secos, sem nenhuma geada, para que pudessem começar a arar e espalhar esterco. Outros trabalhos ao ar livre eram podar árvores frutíferas e videiras. Em abril, com chuvas e intervalos de sol, era possível iniciar a gradagem e semear as sementes, quando não havia mais risco de geada e o solo já estava aquecido. A aparição das ovelhas ocorria no início da primavera, quando o frio diminuía e a semeadura ainda não começara. Os cordeiros chegavam a tempo de pastar no restolho dos campos de trigo do ano anterior, beliscando o que sobrava da colheita. Em meados de junho, a estação já estava quente e clara, e as ovelhas eram tosquiadas e suas lãs carregadas em carroças para serem levadas e vendidas no mercado. Jean Lebris, um pastor que viveu no século XIV, ditou sua obra Le Bon Berger, traduzida como O Pastor Medieval, em 1379. Em um dos primeiros livros de instruções, Jean descreve seu trabalho como pastor e dá conselhos sobre como cuidar melhor das ovelhas ao longo das estações.
Durante a primavera, cito: em maio, quando o tempo está bom e calmo e ainda não está muito quente, tudo na terra está em plena floração. É então que os pastos ficam cheios de plantas tenras. Em maio, costuma-se tosquear a lã de carneiros, ovelhas, borregos e cordeiros, pois já está pronta nessa época. Tosquear as ovelhas nesta época é mais lucrativo que em outras, devido ao calor moderado e à facilidade no pastoreio. Em abril, à medida que as aldeias inglesas começaram a se expandir e invadir umas às outras, surgiram os dias de patrulha de primavera, e todos saíam andando em grupo ao redor dos limites de sua aldeia. Meninos pequenos eram mergulhados em riachos de divisa e batidos em árvores e pedras que marcavam o limite da paróquia, para fixar esses marcos em suas memórias e transmiti-los aos filhos. No que dizia respeito à nobreza, os príncipes e figuras poderosas da Europa Ocidental dos séculos XIV e XV podiam recorrer ao Tasunum Sanitatus, um tratado sobre saúde e bem-estar, para obter regras de higiene. Originalmente escrito por Ibn Butlan de Bagdá no século XI, ele dá conselhos para a primavera, que, segundo ele, é, por sua própria natureza, abre aspas, quente e moderadamente úmida na segunda parte. Ele continua dizendo que a primavera beneficia, abre aspas, os animais e o que vem da terra, mas prejudica corpos úmidos porque faz com que apodreçam. Portanto, limpar o corpo é recomendado porque, abre aspas, isso produz bons humores e sangue em abundância. Canção de Ninar do Verão. O verão é a estação quente e seca, de acordo com Bartolomeu Anglicus, em sua enciclopédia do século XIII sobre as propriedades das coisas, e dura 3 meses. A fenação iniciava em junho, dando início à temporada de colheita. Era uma colheita valiosa e essencial, porém fácil de perder. Alguns dias de neblina ou chuva fora de hora podiam transformar a capim perfumado em um monte podre. Os camponeses cortavam, viravam e recolhiam o feno com cuidado, espalhando-o ao sol para secar e guardando-o à noite, pois a sobrevivência dos animais mais valiosos no inverno dependia de quão bem fosse seco e armazenado. Esse era um trabalho exaustivo feito com foices. Em julho, todos estavam nos campos de trigo para colher o grão maduro. Camponeses são frequentemente retratados em manuscritos iluminados, às vezes com o torso nu e suor nas costas, ceifando trigo e debulhando grãos. Ter uma colheita de trigo bem-sucedida era crucial para uma sociedade que sempre vivia à beira da fome e do desastre. O verão também podia ser perigoso para quem vivia na Idade Média. Eles podiam evitar queimaduras de sol e insolação que podiam ser fatais, levantando-se ao amanhecer e trabalhando antes da hora mais quente do dia, mas isso não impedia as doenças sazonais nas aldeias. A peste era um grande problema no verão, assim como a seca, que ressecava as plantações antes que pudessem ser colhidas. Incêndios se espalhavam rapidamente por campos secos e cidades de madeira. O mesmo sol que amadurecia o trigo podia facilmente destruí-lo. Devaneio de outono. Lembre-se do poema no início do vídeo. Ele fala sobre a colheita de Harefest em inglês antigo, o idioma em que o manuscrito foi originalmente escrito, e era assim que a estação era chamada no início e auge da Idade Média, já que a palavra autumn só começou a ser usada no final do século XIV. A palavra fall surgiu só em meados do século XVI. Setembro coroava a colheita, época em que todo o esforço valia a pena. Très-Ric Airs, um manuscrito iluminado criado no século XV na França para o Duque de Berry, retrata setembro como a época da colheita das uvas. Pisar as uvas e fazer barris para guardar o vinho teria sido prioridade. Os campos que vinham sendo trabalhados desde junho agora estavam limpos e organizados. Se tudo tivesse corrido bem, os celeiros estavam cheios de grãos e forragem, e havia bastante palha cortada. A última aração do ano seria feita em outubro, e as bolotas seriam colhidas em novembro para engordar os porcos prontos para o abate. Legumes, frutas, frutos silvestres e nozes eram postos em conserva para os meses difíceis que viriam. Serenata de inverno. Agora chegava a estação que Bartolomeu Anglicus astutamente descreveu como fria e úmida.
Uma época que hoje pode parecer apenas um incômodo para nós, e uma estação para se aproximar do fogo e observar o frio através do vidro, mas para os medievais era um período assustador e algo a ser suportado, não aproveitado. Bastava um único dia de frio intenso e amargo para levar uma família à fome ou à morte. Uma colheita ruim podia deixar uma família à beira da fome, e com o corpo já enfraquecido pela fome e pela umidade, doenças como gripe e pneumonia eram fatais. Para se manterem aquecidos em suas casas cheias de correntes de ar, os camponeses usavam suas roupas de lã, como capas, cachecóis e luvas, dentro de casa, sobrepondo camadas de linho para mais calor. Os animais eram levados para dentro à noite para compartilhar calor e evitar que congelassem. O ensopado era um alimento básico em qualquer estação, mas especialmente importante durante os meses de inverno. Qualquer coisa podia ser jogada na panela, incluindo vegetais e ervas. Agora, os porcos engordados no mês anterior eram abatidos, salgados e curados para conservar, e pedaços de carne salgada ou bacon gorduroso davam sabor e proteína ao ensopado. E bem no meio de toda aquela miséria chegava o feriado mais longo do ano, o Natal. Durando 12 dias da véspera de Natal até a Epifania, em 6 de janeiro era uma distração bem-vinda. Os arrendatários aguardavam o convite para a casa senhorial e o banquete do Senhor. Quando a neve caía, o trabalho diminuía drasticamente. As mulheres se concentravam nas tarefas que podiam ser feitas dentro de casa, ao lado do fogo, como tecelagem e fabricação de cestos. O inverno podia desacelerar, mas o trabalho seguia e a sobrevivência dos medievais dependia disso. As fazendas ainda exigiam trabalho duro mesmo no auge do inverno. Em fevereiro e até março, era necessário espalhar esterco nas hortas e nos campos para prepará-los para a primavera. Repolhos e alhos porós ainda na terra podiam ser colhidos e usados no ensopado. Construções, cercas, carroças e ferramentas precisavam de conserto, e era necessário recolher e cortar lenha. Os animais, como porcos, ovelhas, cabras, vacas e galinhas, precisavam sempre ser alimentados, receber água e ter os currais e abrigos limpos. O ciclo das 4 estações era uma forma dos medievais entenderem o tempo na Idade Média. Os dias dos santos quebravam a monotonia do ano com suas procissões musicais pelas vielas. A quaresma tornava as refeições escassas e as risadas raras até a Páscoa chegar com muitas cerimônias e banquetes. Abril fazia os paroquianos caminharem para marcar os limites de sua comunidade. Setembro ressoava com os sons de pisar nas uvas. Novembro era marcado pelo trabalho pesado de abater porcos. Depois vinha dezembro, temido pelo inverno rigoroso, mas amado pelo Natal e festas junto à lareira. Esses eventos sazonais serviam como lembretes constantes para os medievais. Pintados nas paredes das igrejas, esculpidos nos assentos do coro, iluminados em livros de orações e imortalizados em canções folclóricas. Obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Se gostou, inscreva-se no canal. Publicamos um novo vídeo toda sexta-feira. Nós também lançamos recentemente um Patreon, onde temos um vídeo extra todo mês. E para aquelas pessoas incríveis que querem nos apoiar ainda mais, vocês podem ver os nomes delas na tela agora. Eles estão no nosso nível mais alto. Sem eles não conseguiríamos criar vídeos extras todo mês. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal! Nos vemos na próxima semana para mais um vídeo. Tenham uma ótima semana.